Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP Rio Mais, na Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP Rio Mais e também do Facebook do jornal O Vale. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. E os destaques desta edição: Cesare Battisti de volta à Itália. Governo editará medidas sobre porte de armas. Dória promete padrão rota no Vale e quer acelerar obra da Tamoios. Ceará contabiliza 353 suspeitos presos por atos criminosos. Carro com deputada Marta Rocha, do Rio de Janeiro, é atingido por tiro de fuzil. Felício quer devolver 800 milhões do BRT e já cogita apostar no VLP. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com as notícias. Este é o Abre Aspas, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e Jornal O Vale. Participe enviando seu comentário, crítica ou sugestão. E vamos às notícias. Ao desembarcar hoje em Roma, o terrorista Cesare Battisti será recebido pelos agentes do GOM, o Grupo Operativo Móvel da Polícia Penitenciária da Itália, que o levará para a prisão de Rebibbia, na capital italiana. Várias autoridades do governo da Itália deverão estar presentes, entre eles os ministros Afonso Bonafede, da Justiça, e Matteo Salvini, do Interior. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Administração Prisional da Itália. Battisti foi capturado anteontem nas ruas de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, por agentes bolivianos em parceria com italianos. Segundo um vídeo feito no momento da prisão, ele usava barba, óculos de sol, jeans e camiseta azul. Não mostrou resistência, não apresentou documentos e respondeu a algumas perguntas em português. Condenado à prisão perpétua na Itália, Battisti foi sentenciado pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70, quando integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo, um braço das Brigadas Vermelhas. Ele se diz inocente. No Brasil, desde 2004, o italiano foi preso 3 anos depois. O governo da Itália pediu sua extradição, aceita pelo STF. Contudo, no último dia de seu mandato, em dezembro de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que Battisti deveria ficar no Brasil e o ato foi confirmado pela Suprema Corte. O presidente Jair Bolsonaro elogiou a operação e conversou por telefone com o primeiro-ministro italiano, que agradeceu a colaboração do governo brasileiro. E esta semana será de muitas mudanças na legislação, com a edição de um decreto e uma medida provisória, ambos aguardando a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Uma delas flexibilizará a posse de armas de fogo no país. A outra combaterá fraudes no INSS. As duas propostas passaram os últimos dias em fase de ajustes finais pela equipe técnica do governo e chegarão à mesa de Bolsonaro esta semana. Facilitar o acesso do cidadão à arma de fogo foi uma das principais propostas de Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Em menos de um mês de governo, ele cumprirá sua promessa e vai desburocratizar a posse desse tipo de arma. A MP deve tirar do delegado da Polícia Federal a decisão de conceder ou não a licença, apenas com base na justificativa do solicitante. Atualmente, se o delegado não for com a sua cara, ele pode dizer não, porque esse requisito da necessidade comprovada é subjetivo. Depende do arbítrio do delegado. Com o decreto, isso desaparece, disse o deputado Alberto Fraga. Na semana passada, Fraga foi chamado por Bolsonaro para tratar do assunto, uma vez que relata na Câmara
um projeto de flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Segundo o deputado, ainda será necessário embasar o pedido de posse de arma, mas a justificativa não poderá ser usada como fundamento para uma negativa. Conforme o parlamentar, serão exigidos que o cidadão não tenha antecedentes criminais e a aprovação em teste de aptidão psicológica. O decreto deverá aumentar para 10 anos o prazo para a renovação do registro de arma de fogo, além de conceder uma espécie de anistia para armas sem registro ou com o registro vencido. Será concedido um prazo para o cadastro dessas armas na Polícia Federal, desde que não tenham sido usadas para cometer crimes. E ainda essa onda de violência aí que nos assola. Aumentou para 353 o número de suspeitos presos ou apreendidos por participação nos atos criminosos no Ceará. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o balanço corresponde às capturas até às 17 horas de ontem. As prisões e apreensões registradas na capital, região metropolitana e cidades do interior são oriundas de ações das forças de segurança cearenses e entidades parceiras que atuam para garantir tranquilidade e a normalidade no funcionamento dos serviços públicos. Até ontem, 12º dia seguidos de ataques, foram transferidos 39 chefes de grupos criminosos para presídios federais. A polícia localizou e apreendeu 5 toneladas de explosivo em um depósito clandestino. Na noite de ontem, foi registrado mais um ataque em Fortaleza. O alvo foi uma ponte na rua São João, no bairro Bom Sucesso. Desconhecidos que estavam em carro lançaram uma bomba contra a estrutura de concreto. O local chegou a ser isolado pela polícia. Também ontem, o governador do Ceará, Camilo Santana, sancionou as novas leis contra o crime organizado. As medidas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa em sessão extraordinária realizada no último sábado. De acordo com o governo do estado, as leis já foram publicadas e visam reforçar o combate aos ataques organizados por facções criminosas no estado. O governo listou as medidas que passam a valer imediatamente: convocação de policiais militares e bombeiros da reserva, aumento da quantidade de horas extras para policiais, bombeiros e agentes penitenciários de 48 para 84 horas mensais, pagamento em dinheiro para quem fornecer informações à polícia que resultem na prisão de criminosos ou evitem ataques, criação do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social, criação do Banco de Informações sobre Veículos Desmontados, regras de restrição ao uso do entorno dos presídios do Estado para prevenir fugas e garantir mais segurança, autorização de convênios e parceria com União e Estados para a cessão de policiais ao Ceará, conforme o projeto em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Estado, fica classificado como terrorismo incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, com o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ato, abster-se de o praticar ou tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral. Longa essa notícia, mas vale aqui o destaque a todas essas medidas que foram tomadas. E no Rio de Janeiro, a deputada estadual, ex-chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, do PDT, foi alvo de tiros ontem no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Estavam no carro a deputada e sua mãe, que não foram atingidas, e o motorista Dionísio Medeiros, que foi atingido na perna. Segundo informações do G1, o motorista foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas passa bem e já foi liberado. A Polícia Civil confirmou a ocorrência e disse que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Ainda não há informações sobre as motivações do crime. O governador do Rio, Wilson Witzel,
disse em nota que o secretário da Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, irá concentrar todos os esforços na elucidação desse crime, que atinge não somente a deputada Marta Rocha, mas todo o povo do estado do Rio de Janeiro. Marta Rocha relatou ter tido conhecimento das primeiras ameaças no início de novembro. Em razão das informações do Disque Denúncia, eu comprei um carro blindado, comentou. Vale lembrar também aqui que nem todas as blindagens estão preparadas hoje em dia aqui no Brasil para o pesadíssimo armamento em posse dos criminosos. Escalada sem fim parece para o comentário com o jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. É impressionante a escalada do crime contra o Estado, né? A guerra surda do jogo político não dá conta dos problemas reais. Estávamos acostumados com crimes no Rio, mas o Ceará mostra que os bandidos ampliaram seu arco de ação. São dias de caos para um Estado que depende muito do turismo, e os turistas estão com medo, cancelando temporadas. No Rio, o ataque à deputada estadual Marta Rocha, como vimos, é uma afronta. Marta Rocha é ex-chefe da Polícia Civil do Rio e o ataque é, evidentemente, um recado para o novo governador, uma provocação, um Estado nas mãos das milícias. Isso mostra como os poderes constituídos estão ao Deus dará. Não dá para esquecer que a polícia ainda não conseguiu explicar a morte da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, ocorrida em março do ano passado já. A tática foi a mesma. Não se pode mais empurrar esses problemas com a barriga. É preciso agir de maneira coordenada, sem oportunismos, tanto nos casos do Rio, quanto em relação à fúria do crime no Ceará. Pois é, Zé, é uma escalada que parece, a curto prazo, nós não vemos um fim, não é? A gente vai para um breve break e voltamos com o tempo, que tem novidades para você, e com as notícias da região. Até já. E voltamos com abre aspas desta segunda-feira e claro, você já estava esperando o tempo com o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E a semana começa com um tempo bem parecido com o que a gente tem visto nos últimos dias. A diferença é que hoje nós teremos um pouco mais de nebulosidade. Teremos um dia de céu parcialmente nublado, mas com a presença frequente aí do sol. E as temperaturas vão subir novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 32 graus. Já na capital paulista ficaremos nos 30, no litoral norte 34 e na Serra da Mantiqueira 25 graus de máxima. Só que hoje a sensação térmica vai estar bem alta por conta da umidade relativa do ar, que vai estar maior do que nos últimos dias. Atenção principalmente no final da tarde para a possibilidade de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Só adiantando um pouco o tempo para o restante da semana, a tendência é que a partir de amanhã até a quinta-feira, as chances de chuva diminuam bastante. Então teremos um dia aí de céu parcialmente nublado a claro, muito sol, temperaturas em elevação e umidade relativa do ar em baixa. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Olá, meu amigo Caio Souza, muito obrigado pela sua noção aqui, mas você falou uma coisa que, pensa uma coisa que o joseense, particularmente aquele do Jardim das Indústrias, não quer mais. É um tempo parecido com o que aconteceu na nossa sexta-feira. Eu e o Guilherme conversando aqui hoje na chegada, foi uma coisa, não foi, Guilherme? Nunca vi isso na minha vida.
Né? Foi o primeiro comentário seu. É uma ventania impressionante. Lá no Jardim das Indústrias, pra você ter uma ideia, uma árvore gigantesca, um eucalipto, né? Um eucalipto. Exatamente. Nós temos até algumas imagens aí que a gente está vendo. Caiu numa praça e teve 2 momentos, né? Primeiro foi a tempestade com os ventos, que derrubou inúmeras árvores. Depois passou um tempinho, veio a chuva de granizo, né? Que assusta por si só. E não foi pouco, né? Já assusta. A gente viu aqui... Olha Olha aí essa imagem. Realmente foi uma coisa impressionante, né? E durante essa chuva de granizo, muitos motoristas acabaram se escondendo nos estacionamentos possíveis. Onde dava então, para entrar, né? No Extra, eles abriram a cancela para que os motoristas pudessem entrar. Tinha carro sobrando para tudo quanto é lado. Aqui também, nesse edifício aqui perto... O Rádio Parque também. Também ali no Sítio Verde ali, os funcionários tinham que ficar com rodinho porque a água estava entrando no supermercado. Não, e você falou uma coisa, porque ninguém está preparado para isso. É assustador. Você se sente totalmente impotente, é aquele barulho, meu carro acabou, é a primeira coisa que você pensa, né? Além do susto, porque a condição estava, a ventania, o raio, foi uma coisa interessante e meio assustadora aqui em São José. E como é sempre bom ter cuidado, esteja preparado. Eu até falei para o Zé aqui, hoje eu saí e deixei a minha casa absolutamente vedada, porque não pode deixar uma frestinha, porque o problema pode ser muito grande. E hoje nós temos uma entrevista, um convidado muito especial, o senhor Rafael Souza, que é o consultor do Sebrae de São José dos Campos, e a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo. Senhor Rafael Souza, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, e para falar dessa coisa tão significativa e tão importante em se tratando de região Vale, da metropolitana do Vale e Brasil, que é o empreendedorismo, né, Zé? É isso aí. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Glauco, ouvintes e espectadores do Jornal Abre Aspas. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir aí bastante com o conteúdo relacionado a empreendedorismo para vocês. Vocês estão agora com uma nova diretoria, é isso, Rafael? Sim, estamos com uma nova diretoria, né? Assumiu agora a partir do dia 2 de janeiro, né? Já estão se reunindo para definir algumas novas ações e dar continuidade, né, ao trabalho que o Sebrae realiza aí ao longo do ano. O que está aí na pauta do Sebrae para esse ano, em termos de perspectivas? Existe alguma coisa de novidade ou os programas vão ser ampliados? Sim, em relação às atividades que o Sebrae realiza, né, o intuito sempre é dar continuidade àquilo que está certo e aquilo que precisa ser melhorado, a gente faz as correções necessárias para dar continuidade. É um dos programas que tem feito bastante sucesso, principalmente aqui na região e São José dos Campos em especial. É o programa de startups voltado para empresas que se enquadram nesse modelo. É algo que vem crescendo aí na economia mundial e também no Brasil e aqui na região de São José dos Campos, até por conta do próprio Parque Tecnológico, Embraer e outras empresas relacionadas à tecnologia. É um tipo de programa que o Sebrae busca, com certeza, dar continuidade e investir bastante. Para quem não conhece, como que é o procedimento do Sebrae para ajudar esse empreendedor no início de atividade? Certo. O Sebrae ele atende tanto quem deseja abrir uma micro e pequena empresa, quanto quem já tem uma micro e pequena empresa, né? No caso de quem deseja abrir um futuro negócio, ele vai dar orientação, capacitação, palestra, oficina, consultoria, tudo no intuito de ajudar, né, o futuro empreendedor a identificar uma ideia de negócio, modelar o seu negócio, elaborar o teu plano de negócio, para conseguir aí realmente, quando chegar no plano de negócio, ter uma maior segurança de que aquele negócio irá dar certo. Para quem já tem um negócio, oferece praticamente os mesmos formatos de atendimentos que eu acabei de citar, só que com um enfoque diferente. Aí o enfoque realmente é ajudar na gestão do negócio, seja em relação a finanças, pessoas, planejamento, inovação, tudo no intuito de manter aí a micro e pequena empresa
mais competitiva, visto que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem mais de 4 milhões de micro e pequenas empresas, e aqui na região que o Sebrae de São José dos Campos atende, né, dos 18 municípios, tem mais de 90 mil empresas, né, que são do porte aí de micro e pequenas empresas. Fora aquelas pessoas ainda que desejam abrir um negócio que não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Então, é um volume de atendimentos aí que chega em torno de 35 a 40 mil atendimentos aí ao longo dos últimos anos. Se eu quiser abrir uma pequena padaria, eu não conheço nada desse assunto. Sim. Eu vou bater no Sebrae e explicar o meu projeto, é isso? Exato, né? É exatamente dessa forma que funciona. Geralmente as pessoas chegam lá, principalmente nesse período aí que o desemprego ficou em alta. Muitas pessoas aí receberam um fundo de garantia ou tinha aí umas reservas financeiras. Eles chegam no Sebrae com essa dúvida, né? Quero abrir tal segmento. O que eu faço? Por onde eu começo? Então, uma das primeiras perguntas que a gente costuma fazer é o porquê. Por que você escolheu tal segmento? Essa pergunta ela tem o objetivo de identificar, foi por necessidade ou por oportunidade, né? Por necessidade preciso gerar uma renda. E tive essa ideia de abrir, por exemplo, uma padaria. O por oportunidade seria, por exemplo, estou vendo que está crescendo o mercado de alimentação saudável. Então, quero abrir uma padaria com enfoque só para alimentação saudável integral, sem glúten, sem lactose. Ou seja, esse já identificou uma oportunidade. Quando você identifica uma oportunidade, a probabilidade do negócio dar certo é maior. Porque hoje em dia, você abrir um negócio que não tenha concorrência no mercado é praticamente impossível. Então, quando você deseja abrir um negócio, realmente tem que ter um diferencial, tem que ter uma inovação para que você consiga competir. Agora, o Sebrae é capaz de te indicar a coisa especial que está faltando no seu negócio? Sim, Através da análise, o Sebrae faz vários estudos e pesquisas e acompanha também vários estudos e pesquisas de mercado, no intuito exatamente de ter preparado o teu corpo técnico de consultoria para dar essas orientações e essas dicas daqueles mercados que valem a pena ou não a investir. E alguns são interessantes. Por exemplo, se você for ver, o mercado de música, né, disco de vinil, vale a pena investir, por exemplo? Tudo depende da forma que você vai ter o teu modelo de negócio. Se você for ver hoje, graças à tecnologia, você não precisa ter um disco de vinil. Mas existem os colecionadores. Então, é um negócio que, dependendo da forma que você vai atuar, vale a pena. Então, uma das perguntas que costumam fazer é, vale a pena abrir tal segmento ou não? Igual, por exemplo, padaria, vale a pena? Tudo depende do modelo que você vai utilizar para trabalhar. Vocês têm como... Quais são alguns exemplos de sucesso aqui no Vale de empreendedores que foram buscar a orientação do Sebrae? Sim. Você tem algum caso assim que... Tem uma cliente que é de Taubaté, por exemplo, e ela é do comércio varejista de roupa. Um dos segmentos que é percebido que a crise acabou afetando. Mas o sucesso do negócio depende muito do comportamento do empreendedor. E esse exemplo vai ficar claro em relação a isso. Ela, apesar de estar no comércio varejista de roupas, ela abriu, ao longo aí dos últimos 3 anos, ela abriu 3 unidades. Né, com o apoio do Sebrae, ela participou de cursos do Sebrae, de um programa do Sebrae específico também, para atender até direto dentro da empresa, um programa chamado Programa Ali. E graças a esse atendimento, a melhora da gestão e as ferramentas que ela foi aplicando, ela não só conseguiu driblar a crise para manter a atual empresa, como abriu 2 novas, mesmo perante a crise. Então, é uma frase que a gente costuma falar lá, que enquanto alguns vendem, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Né? O empreendedor é esse, é aquele que enxerga a oportunidade onde todo mundo vê problema ou desafio. E uma coisa interessante, se me permitir, Guilherme, hoje em dia, como você falou, a crise, claro, pegou muita gente fechou. Sim. E tal, mas tem um ponto que é muito relevante. O Sebrae, pelo serviço que ele presta já há muito tempo e pela divulgação que ele faz, hoje em dia é praticamente impensável para um empresário
imaginar algum negócio sem procurar o apoio do Sebrae. E isso vem crescendo significativamente nos últimos anos pelo próprio trabalho, como vocês falam, que é feito. Mas e esse outro momento? Eu fui fazer o meu negócio, não procurei a ajuda do Sebrae e agora entendi que eu preciso de todo um posicionamento profissional para fazer o que eu quero fazer. Existe muito disso daí, essas pessoas que estão retornando depois de ter tido uma experiência ruim sozinho e agora procurar o Sebrae? Sim, acontece e acontece bastante. Talvez um dos motivos principais é que inicia-se o negócio como um plano B. Não leva a sério como se fosse um plano A. Então, por conta disso, ele acaba pensando que não é necessário profissionalizar já o planejamento e a gestão do negócio. E o negócio, às vezes, até no começo, pode até dar certo. Mas à medida que vai crescendo o número de clientes, de fornecedores que ele tem que tratar, ele acaba não dando mais conta de gerir o negócio através do modelo de negócio que ele utilizou no início. Uma coisa improvisada, né? Que ele fazia de forma improvisada e tudo sozinho. Então, ele vê a necessidade de profissionalizar o negócio. Aí, na maioria das vezes, é onde ele vai procurar o Sebrae. E lá, né, quando a gente recebe esse tipo de cliente, a gente faz um diagnóstico prévio para entender como funciona a estrutura da empresa dele, como é que ele faz a gestão e o que ele espera, né, qual que é a expectativa dele. Com base nisso, né, esse diagnóstico e esse primeiro atendimento ele é gratuito, com base nisso a gente elabora um plano de ação do que ele pode fazer para, né, melhorar a empresa dele. E nesse plano de ação estão indicações de cursos, oficinas do Sebrae, está, às vezes, a indicação também de trocar experiência com outros empreendedores de sucesso dentro do segmento. A gente sempre orienta que os empresários participem de feiras e eventos do setor, acompanhem conteúdos para que ele se mantenha atualizado em relação ao mercado. Agora, eu fico pensando, imaginando assim, tem muita gente que deve procurar o Sebrae pensando que o negócio custa 10. Sim. Né? O seu negócio, com 10, você vai montar o seu negócio. Sim. Mas, na verdade, ele vai precisar de 1.000. Sim. O Sebrae tem uma consultoria em relação a esse aspecto do negócio? Quer dizer, como captar dinheiro, o investidor para o seu negócio? Sim, tem sim. Uma das etapas aí primeiro que ele vai ter que fazer é o plano de negócio. Até para ele entender o quanto ele vai precisar investir e no quê. Porque pode ser em reforma, em equipamento, em estoque, capital de giro, mão de obra. Existem várias formas, né? É interessante ele montar um plano de negócio para descobrir exatamente qual é esse valor e no quê. Até mesmo porque os bancos oferecem linhas de crédito específica para cada um desses itens. Então é importante ele ter esse estudo. A outra coisa importante é ele ter a projeção do fluxo de caixa dele. Até para ele descobrir qual é a capacidade de pagamento que ele vai ter para pagar esse financiamento. Pois é, a gente está encerrando a entrevista aqui, mas eu queria perguntar uma última questão. Sim. A gente vive um momento de oportunidades. Esse cenário de novo governo tal, de alguma maneira, interfere na disposição dos empreendedores? Sim, interfere sim. Até os empresários que a gente já atendeu nesse início do ano, percebe-se um otimismo em relação aí às mudanças. Só que as mudanças políticas e econômicas sempre vão acontecer, né? Vale a pena o empresário ficar atento em relação a essas mudanças? Sim, com certeza. Mas vale a pena também olhar o mercado como um todo. Então, atualmente, a tecnologia está gerando várias oportunidades, né? Internet das coisas, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada. O número de pessoas idosas no Brasil tem aumentado, isso também requer novos serviços e novos produtos. O mercado de estética vai continuar em crescimento esse ano também. Continua um mercado promissor. O número a taxa de natalidade no Brasil tem diminuído também. Isso também vai interferir naquilo que vai ser exigido de produtos ou de serviços. O mercado de franquias também está em expansão.
Ou seja, é importante que o empresário olhe além da economia ou da política, né? É importante ele fazer esses estudos em relação a como está cada um desses segmentos, principalmente para quem vai abrir um negócio, que isso interfere muito, né? Para saber se aquele negócio ainda é viável ou não, e para quem tem negócio para sobrevivência mesmo, né? Então, por exemplo, e tem coisas básicas que o empresário às vezes deixa de fazer, que ele tem que prestar atenção. Se você for pegar o principal motivo por que empresas perdem clientes, mais de 60% tem a ver com mau atendimento. Então, por mais que tenha todas essas inovações, novidades, o básico também tem que ser feito. Então, ele está, sim, né, pelo menos os empresários que a gente já atendeu nesse início do ano, está mais otimista, em relação à melhora da economia, só que ele também tem que fazer a parte dele, né? Porque da porta para dentro da empresa é responsabilidade dele. Eu agradeço muito o senhor Rafael Souza, consultor do Sebrae de São José dos Campos, falando sobre empreendedorismo. Muito obrigado mesmo. As portas aqui do Abre Aspas estão sempre abertas ao senhor, ao Sebrae, essa importantíssima figura para todos aqueles que pretendem ter o seu próprio negócio. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos para um rápido break e voltamos com as notícias da região. E voltamos com uma nota especial e infelizmente triste. Faleceu hoje o jornalista, advogado e escritor Mário Ottoboni, em decorrência de quadro de infecção pulmonar e a problemas cardíacos. Nascido em setembro de 1931, na colônia italiana de Barra Bonita, em São Paulo, veio ainda muito jovem para São José e foi um exemplo de superação e persistência. Muito pobre e órfão de pai, conseguiu superar as adversidades e se tornar um dos principais personagens da história local no século XX. Foi jornalista, autor teatral premiado, se formou em Direito, construiu o estádio de futebol da cidade sem um centavo de dinheiro público. Criou o método de ressocialização, a PAC, reconhecido e aplaudido pela ONU, como criador da primeira cadeia no mundo sem policiais, o preso cuidando de preso, e 0 fugas e rebeliões. E se aposentou com mais de 30 anos de trabalho como secretário administrativo da Câmara Municipal. Mário Ottoboni é pai de nosso colunista e amigo, o jornalista Júlio Ottoboni. Nossos sentimentos a toda a família. Colocar nos trilhos o trem Intercidades, acelerar as obras de duplicação da rodovia dos Tamoios e um policiamento no padrão da rota, na região mais violenta do estado de São Paulo. Esses são os principais pontos abordados pelo governador João Dória, em artigo escrito ao Vale. Neste fim de semana, o tucano, empossado pouco mais de uma semana atrás, já havia falado sobre projetos para o Vale do Paraíba e havia prometido, por exemplo, que a região seria prioridade no combate ao crime. A RM Vale lidera os índices de homicídio em São Paulo. De acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, contando com uma taxa de violência considerada endêmica e com taxa de homicídios proporcionalmente superior até que a capital paulista. No artigo, o governador reafirma que criará mais 2 unidades do Batalhão de Ações Especiais na região, além de mais DEICs, que é o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado. Dória afirmou: na segurança pública, tolerância zero. Com bandidos será nossa marca. Outras propostas do governador são para melhorar a mobilidade urbana da região. Um exemplo é o trem Intercidades, vitrine do ex-governador Geraldo Alckmin, e que Dória pediu apoio do presidente Bolsonaro para tirar do papel. O projeto ligaria o Vale até a região de Campinas e, segundo o governador, terá estudos iniciados já nos primeiros meses de seu governo, planejando uma licitação para entregar a proposta para a iniciativa privada.
Já a novela da duplicação da Tamoios também está na mira do novo governo. Após quase 3 anos, o Estado entregou em agosto a primeira fase da obra, com avanço de 40%. O restante tinha prazo para até 2020. Vamos acelerar a conclusão, afirmou o governador de São Paulo. A nova gestão do Estado de São Paulo tem foco: acelerar o desenvolvimento econômico e social e criar soluções estruturais e inovadoras para o bem-estar da sua população. Isso exigirá trabalho árduo, valorização do empreendedorismo e coragem para fazer. Que esse trecho é um trecho do artigo do governador e não necessariamente a nossa opinião. Exatamente. Agora, com relação à nossa opinião, eu gostei muito da novela da Tamoios. Com relação a outra, uma inovação que vem aí de namoro antigo de outros governos e particularmente a Tamoio, que se tornou realmente O Direito de Nascer para as pessoas mais antigas, uma novela que durou anos aqui no Brasil. Mas uma novela muito longa mesmo, não é, Zé? Não, foi uma novela muito longa, mas eu acho que nos últimos anos a gente tem visto que a Tamoios melhorou muito, né? Em relação a... Indiscutivelmente. Não dá para discutir. Agora, vamos ver o que vai acontecer depois de concluída, né? Porque mais gente vai descer, né? Então, não tem a menor dúvida. A implicação da rodovia versus o fluxo que ela vai ter que suportar é muito importante, claro. Mas, particularmente, creio eu, para nós aqui da região do Vale do Paraíba, que a praia é a praia. Está 1 hora para a gente, praticamente. A Tamoios deixa bastante a desejar, né? Nossa, mas você tem que lembrar que, sei lá, há 40 anos... Não vamos falar 40, pode falar 40. Há bastante tempo atrás. Há bastante tempo. Isso. A gente sofria ali na Tamoios, era uma verdadeira aventura. A aventura, não tem a menor dúvida. Era uma verdadeira aventura. O único lance é que realmente se estendeu há bastante tempo, mas indiscutivelmente agora é uma rodovia. Antigamente não era. E vamos ver se realmente vai avançar do jeito que o governador quer. Exatamente, dentro daí das... O papel aceita tudo, né? Tudo. Quero ver lá na hora de escavar o túnel como que vai ser. Que é o que está tendo o maior problema lá, né? Mas vamos continuando aqui. Conselho da Embraer aprova termos da parceria com a Boeing. O Conselho da Administração da Embraer ratificou nesta sexta-feira a aprovação prévia dos termos da parceria com a Boeing. A notícia vem um dia depois do aval do presidente Bolsonaro ao negócio entre a empresa joseense e a companhia norte-americana. Esse era o próximo passo para o andamento do acordo. Agora, o projeto de parceria será submetido à aprovação de acionistas e autoridades regulatórias, além de outras condições pertinentes à conclusão de uma transação deste tipo, diz nota enviada pelas duas empresas. O acordo prevê a criação de uma nova companhia, uma joint venture, na qual a Boeing teria 80% e a Embraer ficaria com 20%. O negócio envolve a aviação comercial da empresa, com sede em São José dos Campos, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares. Nesta quinta, logo após a notícia do aval da presidência, a Embraer disse também que um segundo acordo vai promover e desenvolver novos mercados para o avião KC-390, que é o cargueiro. Nesta nova proposta, a Embraer terá 51% de participação e a Boeing nos 49% restantes. Uma outra boa notícia também, Zé, vou abusar um pouco de você, porque essa é uma notícia sempre muito esperada e vem também de longas negociações, e vai ser, não vai ser. Parece que agora definido mesmo, é caminhar-se mesmo para se sedimentar essa parceria, né? Parece que sim, né? Agora, não pensem que não haverá oposição dos sindicatos, principalmente em relação ao problema dos trabalhadores, né? Que é uma incógnita, porque apesar da previsão de manter os empregos, nunca se sabe o que pode ocorrer. E daí a participação de todo o público e de todas as entidades, muito importante. E o prefeito Felício Ramute descartou utilizar na totalidade os 800 milhões previstos para o BRT, o Bus Rapid Transit, ou ônibus de trânsito rápido,
cogita devolver toda a verba para a Caixa Econômica Federal e já pensa em alternativas para o sistema de transporte de São José dos Campos. O tucano afirmou que ainda aguarda uma resposta da Caixa acerca do projeto, enviado com alterações no ano passado, mas afirmou que pensa em buscar outra opção, como o VLP, Veículo Leve Sob Pneus. Segundo Felício, a atual linha de crédito não compensaria realizar o projeto nos mesmos moldes e que a obra só usaria a totalidade dos recursos se fosse superfaturada. Estamos terminando as análises em relação ao projeto. Temos 800 milhões com a Caixa, um recurso que só seria usado se fosse uma obra superfaturada, coisa que a gente não faz, declarou em entrevista ao SP Vale, a SP Rio Mais e o Vale. É interessante esses posicionamentos. Provavelmente parte desse recurso, ou até mesmo todos esses, serão devolvidos, porque são recursos que a linha de crédito não compensa como compensava, afirmou. Projetado inicialmente no governo Carlinhos Almeida, o BRT também foi promessa de campanha de Felício. Desde a campanha, disse que acredito em um VLT, o Veículo Leve Sob Trilhos, para ligar as cidades e também que, se for optar por algo hoje, é o VLP sob pneus. Não poluente, a bateria sem os fios atravessando, destacou o prefeito tucano. O programa do BRT impõe uma série de restrições. A gente tem vários que não foram construídos, só prometidos e parados no meio. Cidades que, lamentavelmente, não avançaram, disse. Estamos acompanhando e estudando para fazer o melhor. Em entrevista no fim do ano passado, Felício já havia afirmado que as perspectivas não eram boas de contar com o BRT no município. A prefeitura ainda aguardava aval do Ministério das Cidades e gostaria de incluir o projeto no novo contrato do transporte público previsto para 2020. A cada dia o recurso, a linha de crédito tem ficado mais caro. A gente tem que ficar atento a isso. Se aquela linha de financiamento ainda é vantajosa, disse o prefeito na ocasião. A prefeitura informou, por meio de nota, que ainda aguarda uma resposta da Caixa a respeito dos projetos. Por outro lado, a Caixa afirmou que nesta sexta-feira não tem, até sexta, que não tem novidades e que aguarda um posicionamento do governo sobre as próximas providências. Será mais uma novela em andamento, Guilherme? Mais uma. Indiscutivelmente. Sim. Eu gostei da sua firmeza. Temos uma novela em andamento. Está estreando hoje. Está estreando hoje, sem previsões. Aí. E chegou a hora do esporte. O vôlei de Taubaté vence o Ponta Grossa do Paraná na abertura do retorno. O time da região venceu os paranaenses por 3-7-1, com parciais de 25-19, 25-18 e 25-19. Os paranaenses descontaram com a parcial de 23-25. Foi a 9ª vitória dos taubateanos na competição nacional. Até o momento, o time da região tem apenas 3 derrotas com 26 pontos conquistados. O próximo compromisso dos taubateanos será nesta terça-feira, dia 15, quando o time vai até São Paulo encarar o San Juan da Argentina pela Libertadores às 18 horas. E o Mantiqueira vence o Tubarão de Santa Catarina nos pênaltis e se classifica para as oitavas de final da Copinha. O Tubarão saiu na frente logo aos 5 minutos com Vinícius Moraes, mas aos 46 do primeiro tempo, o Natan empatou para a Laranja Mecânica. Aos 15 minutos da segunda etapa, o Mantiqueira virou a partida com Hendrick, o artilheiro da Laranja. E nas cobranças de pênalti, o Mantiqueira acabou saindo com a vitória com o placar de 4-3. Wilson, Johnny, Thiago e Hendrick fizeram para a Laranja Mecânica. Já Diordi, Luciano e Roberto descontaram para o time. É time de futebol soccer ou futebol americano? Porque só tem gringo no nome da escalação. Wilson, Johnny, Thiago e Hendrick. É isso, né? O Pedro que sabe dessas coisas É aqui, o né? Peter que sabe, né? É o Peter que sabe. O Peter é o novo técnico do Mantiqueira. É isso aí. E nós vamos encerrar aqui com uma coisa muito bacana, que é um projeto, matéria aí levantada para... Brincando, né? É. Nas férias. É que muito bacana. Contamos aqui com a
colaboração da Gabi, que levantou isso tudo, o projeto Brincando nas Férias, que é uma coisa meio de terror para os pais, né? O que eu faço com o meu filhinho que não está na escola e está em casa? O que fazer com ele? Está aqui o projeto Brincando nas Férias da Prefeitura de São José dos Campos, para promover lazer gratuito a crianças e adolescentes de férias. Começa nesta segunda-feira e seguirá até sexta-feira, dia 18. Os monitores, credenciados pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, vão estar em polos fixos e itinerantes espalhados por toda a cidade, sempre entre 14 e 17 horas. Os eventos acontecem em 6 locais nas regiões sul, leste e norte da cidade, além de visitas pontuais a outros 10 espaços nas regiões citadas, Zona Oeste e no distrito de São Francisco Xavier. Quem visitar o projeto poderá participar de gincanas, grandes jogos como caça ao tesouro, diversão com brinquedos antigos como perna de pau e bambolê, jogos de mesa, tênis de mesa, pintura facial, entre outros. Haverá também oficinas culturais idealizadas pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A programação completa, claro, você pode ver também no site da SP Rio, que é o www.spriomais.com.br. Que bacana poder levar as crianças para a rua. Pouco elas têm ficado, né? É muito computador, muito jogo. Boa iniciativa. É ótimo, né? Perna de pau, bambolê. Quem não gosta disso? Né? Quem não gosta disso e correr, poder chegar em casa, tomar um banho, comer muito e descansar, mas estar na rua. E outra coisa, interagindo com outras crianças é sempre muito legal. E uma matéria muito especial que estava aqui, feita pelo Vale, que nós vamos acompanhar, que é muito legal. São José, não sei se você sabia isso, tem 240 casais na fila da adoção e 60 crianças no abrigo. Idade elevada das crianças dificulta o processo de adoção, segundo a Promotoria da Infância e Juventude. Conheça a história da moradora da Zona Norte de São José dos Campos, que já adotou mais de 20 crianças e adolescentes. Esse é o documento Ovale do fim de semana. Acompanhe um trecho desse vídeo, porque vale a pena. A adoção, ela é um ato de amor, né? A gente não pode perder de vista isso. Só que ele acontece no fórum. Eu vi aceitar o desafio, que para mim foi uma bênção. Elas, para mim, é uma alegria na minha vida hoje, muito grande, muito grande. Peguei para criar. Não, são filhos de coração, sabe? Eles têm o direito a tudo na casa. A casa é deles. Eu sou deles. Minha história de adoção, na verdade, começou o ano passado. Eu estive em agosto do ano passado em Roraima, porque eu estava muito preocupada com a situação dos venezuelanos. Aí eu fui com uma organização que nos levou, eu e mais 40 pessoas. Nós fomos ajudar no atendimento médico e remédios para essas pessoas, esses venezuelanos que estavam chegando em Roraima. E daí, chegando lá, eu percebi que a única maneira de ajudar era trazê-los para a minha cidade. Ajudar de maneira total mesmo, trazer toda a família. Começou há uns 35 anos atrás, eu fui visitar uma família muito pobre. Eu sou mãe de um filho só. Meu filho faleceu de moto aí nessa estrada SP50. Ele tinha 21 anos. Mas com ele eu já criava 5 crianças. Com ele já. E daí fui atrás levar eu ajudo para uma pessoa pobre, que eu sempre estou fazendo isso. O que eu ganho, também reparto. Não é que eu tenha, tá? E daí eu fui levar e vi uma criança muito necessitada. Até a avó falou, comida, agora a senhora tua nós vamos ter. Mas acontece que daqui 15 dias não temos mais nada. E aí, passava falta outra vez. E resolveu, falou para mim, se eu quiser levar uma criança para mim, para criar, era a avó. Que a mãe tinha saído e não tinha voltado mais. Eu trouxe a menininha, para mim ver se ela acostumava, mais por experiência, para ver se... E aí começou a minha vida.
Pois é, esse assunto, na verdade, creio ser ainda muito pouco discutido aqui no Brasil de forma séria. Mas existem muitos casais que estão realmente dispostos a ver isso daí. É uma opção de profunda responsabilidade e há de se ter também um profundo conhecimento. O Estado tem uma função extremamente importante nesse caso, que, repito, ainda é pouco discutido no Brasil. O Jornal O Vale está de parabéns pela matéria. Eu recomendo você assistir o vídeo completo pelo site do Jornal O Vale, que é importante a gente ter o conhecimento. Parabéns a todos os jornalistas envolvidos por levantar essa matéria. Nós estamos caminhando aí para o final desse nosso jornal aqui de hoje. Eu quero dar uma notinha aqui antes de acabar. As suas notas sempre são muito bem-vindas. Não, é que eu queria dizer que um grupo de pessoas que acredita que a Terra é plana, sim, você sabe disso, né? Anunciou a mais ousada de suas aventuras. Até agora foi a mais ousada, talvez, né? Eles querem fazer um cruzeiro em 2020. Querem chegar na quina do mundo. Né? Na cachoeira. A informação é do jornal inglês The Guardian. O cruzeiro de 2020 está sendo organizada pelos representantes da Conferência Internacional da Terra Plana, que acreditam que a Terra é um disco plano cercado por uma grande barreira de gelo. Uma coisa eu sei, eu não vou. Eu posso ficar com você? Pode. Isso aí deve ser alguma coisa parecida com o mundo de Truman, que eles vivam lá. Para você, durma com esse barulho hoje, nessa segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos encerrando o Abre Aspas desta segunda-feira, voltando amanhã com mais um jornal feito para você. Lembrando que a sua participação é muito, muito importante. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Jornal Abre Aspas.